Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para esse que é o problema 51, capítulo 2, Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: conforme um balão científico que fujão, né, vamos dizer assim, né, ele escapou ali e está ascendendo subindo, né, a uma velocidade de 19,6 metros por segundo. Então, conforme isso acontece, um de seus instrumentos, pacotes ali de instrumentos, normalmente esse pacote de instrumento carrega ali instrumentos de medida, tá? Esse balão científico pode ser um balão meteorológico, por exemplo, né? E aí, um desses pacotes cai e solta ali de uma correia e é, cai verticalmente ali em queda livre, tá? A figura dá a velocidade vertical do pacote em função do tempo de um pouco antes, né? Ali antes dele se liberar até ele atingir o chão. Bom, vamos dar uma olhada. Fala aqui que a velocidade do balão era 19,6 metros por segundo quando esse pacote se soltou. Bom, então aqui essa velocidade constante até aqui t igual a 2 segundos é de 19,6 metros por segundo constante positiva, né? Ele está subindo ali com o balão. Maravilha. A partir de t igual a 2 segundos é que começa essa queda livre, veja, porque a velocidade ela começa a ficar cada vez menor e positiva. Então o que acontece é ele está com a velocidade inicial positiva, então ele sobe ainda um pouco, tá? Mas essa subida é com a velocidade cada vez menor, porque ele vai atingir uma altura máxima quando essa velocidade for aqui, ó, 0, e a partir desse momento, desse t igual a 4, esse pacote começa a cair com velocidade cada vez maior, negativa, né, apontando para baixo. Aí sim aqui a queda se dá até o momento que ele atinge o chão, né? Ele fala que aqui esse t igual a 8 segundos ele atinge o chão. Bom, o que ele me pede aqui no exercício? Letra A. Qual a altura máxima acima desse ponto em que ele se libera do balão científico? Esse pacote se libera do balão científico. Até que altura máxima ele sobe? Né? E na letra B, qual é a altura, né, do ponto em que ele se libera do balão, tendo como referência aqui o chão, né? Então, o balão está subindo, num determinado momento esse pacote ele vai se liberar, né? É um problema bem parecido com o que a gente já resolveu aí, acho que no problema 47 talvez, de um balão também, só que era um balão de ar quente que estava em ascensão, e aí de fato, né, com essa velocidade aqui de ascensão, o pacote que está se liberando ele vai ter uma velocidade inicial. Aqui ele estava ainda no balão, velocidade constante. Aqui ela vai ser uma velocidade inicial para ele. Ela vai continuar positiva, um pouquinho, cada vez menor a partir da queda, né? Porque ele vai continuar subindo, atinge uma altura máxima e depois velocidades negativas. Então ele aqui está caindo. Vamos lá, velocidade inicial 19,6 metros por segundo, foi o que ele me deu. E o gráfico, né? Tem informações aqui do gráfico. Na letra A, ele me pede qual a altura máxima a partir do ponto que ele se libera. Então, vou usar a fórmula de Torricelli, sabendo que esse ΔY aqui vai ser o deslocamento, né? Ponto, altura, né, final, menos a altura inicial, que é exatamente o que ele me pede, é acima do ponto em que ele se libera, em que esse pacote se libera. Eu tenho a aceleração da gravidade, e aqui eu tenho a velocidade inicial, então tenho a velocidade também final, que é 0, né? No ponto de máximo aí ele vai parar para em seguida inverter o sentido do movimento, começar a cair, e eu tenho que determinar o ΔY aqui na letra A. Então fica 0 ao quadrado, velocidade final, ali no ponto de máximo, né, a máxima altura,
é igual velocidade inicial ao quadrado, 19,6 ao quadrado, mais 2 vezes aceleração negativa, menos 9,8, que multiplica ΔY. Bom, fazendo essa conta, veja, ΔY vai ser igual, aqui eu tinha 0, passo para cá, ó, menos 19,6 ao quadrado, dividido por 2 vezes menos 9,8. Isso vai dar, vamos pegar aqui a calculadora. Veja que, sem calculadora, 19,6 é 2 vezes 9,8, não é? Fico com 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Não, de fato. Então aqui eu vou ter 19,6 ao quadrado, vai ser 2 vezes 9,8 ao quadrado. Então vai ser 2 vezes 9,8, tudo isso ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. Então eu tenho 2 vezes 9,8 ao quadrado no numerador e 2 vezes 9,8 no denominador. Cancela um desses 2 vezes 9,8 aqui. E aí eu fico com 19,6 metros. Né? 2 vezes 9,8, 19,6 metros é o ΔY, né? O deslocamento a partir do ponto de liberação desse pacote. Ele vai subir 19,6 metros ainda, já que ele tem uma velocidade inicial de 19,6 metros por segundo. Na letra B, ele me pede qual é a altura do ponto de liberação. É o y0, tá? Se eu considerar aqui o movimento, a partir aqui de 2 segundos, eu tenho uma parábola, né, que é o movimento ali de queda livre, mas ele tem uma velocidade inicial, que é a velocidade do balão. Ora, eu tenho o y0, que é o chão, é o ponto final. Ponto inicial é o que eu quero determinar. V0 é o 19,6 metros por segundo. A aceleração, menos 9,8. Eu preciso do tempo. Bom, o tempo é a questão aqui. Veja que eu tenho tempo de 8 segundos quando ele atinge o chão, mas eu começo a contar esse movimento aqui, ele é válido, movimento uniformemente variado, a partir de 2 segundos, tá? Então o 2 aqui é o meu zero. Tá? Eu poderia colocar aqui t menos 2, tá? Aí eu poderia usar ao invés de t aqui e aqui, eu poderia colocar t menos 2, aí ficaria certinho. Eu poderia colocar dessa maneira, que aí eu poderia usar o 8. Mas como eu não coloquei, eu tenho que fazer 8 menos 2 igual a 6 segundos. Tá? Esse é o tempo que ele leva, né, desde o ponto de liberação até chegar no chão. Então a conta vai ficar assim, ó. Ponto final 0, né, posição final 0, posição inicial é o que eu quero, V0 19,6, tempo 8 menos 2. Ele cai durante 6 segundos. Na verdade, ele sobe um pouquinho e depois cai, né? E tudo isso em 6 segundos. 8 menos 2. A partir daqui. A aceleração, menos 9,8. Tempo, 8 menos 2 ao quadrado, dividido por 2. Isso vai dar, veja, y0. Vou colocar todo o resto aqui para o lado de cá. Vai ficar menos 19,6 que multiplica 6, mais 9,8 que multiplica 6 ao quadrado, dividido por 2. Isso vai dar 58,8. Vamos fazer as contas. Eu tenho 19,6, isso, negativo, somado com 19,6 negativo, somado com 9,8, dividido por 2, multiplicado por 6 ao quadrado, que é 36. Somando, a gente obtém 156,8. Na verdade, eu errei aqui, né? Eu esqueci aqui de... Deixa eu fazer um voltar aqui na calculadora. O que eu esqueci? Eu fiz essa conta aqui, mas aqui, ó... Deixa eu trocar aqui. Aqui eu fiz só o 19,6, esqueci de multiplicar por 6. Então, é 176,4, que vem daqui, menos 117,6, que vem daqui. 58,8 metros é o y0.
é da onde ele sai, esse pacote, né? No momento em que o balão está subindo, esse pacote se libera na altura 58,8 com relação ao chão, tá? Minha referência ali no chão. Ele não pediu, mas eu coloco aqui para você o Y, o V e o A em função do tempo. O A, aceleração constante, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. A velocidade, em metros por segundo, veja, a velocidade inicial, ela... aqui ficou errado, hein? Aqui faltou velocidade inicial. Deixa eu corrigir já. Veja, fazendo a correção, a velocidade inicial é de 19,6 metros por segundo, então próximo aqui de 20. Ela vai ser positiva durante um tempo. Chega aqui, durante 2 segundos pelo jeito, né? Chegando aqui no tempo t igual a 4 segundos, veja que eu estou plotando a partir do tempo t igual a 2, que é o tempo em que ele se liberou, esse pacote se liberou do balão. No tempo igual a 4 segundos, a velocidade atinge o máximo, de fato, né? Aqui em 4 menos 2 segundos depois que ele se liberou, 2 vezes 9,8, 19,6. 19,6 menos 19,6, velocidade zero. Ele zera a velocidade, então ele estava com a velocidade positiva, mas cada vez menor, subiu até um ponto de máximo, ali no ponto de máximo a velocidade é zero e o movimento se inverte, agora ele passa a descer, velocidade negativa, até chegar no chão aqui com uma velocidade aí próxima de, eu acho que a gente não calculou, né? Mas uma velocidade próxima de menos 40 metros por segundo. Tá? O Y, a posição em função do tempo, ele começa numa altura de 58,8, essa a gente calculou na letra B, com velocidade 19,6 aqui nesse tempo. Veja que aqui eu coloquei t menos 2, então tempo igual a 2, né? Aqui eu vou ter 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, posição 58,8, veja. E aí ele vai subir até, acho que eu calculei aqui, 58,8 mais, a gente calculou na letra A, 19,6, essa diferença de altura aqui até o ponto máximo, né? Menos esse ponto de liberação. Então ele sobe até 19,6 acima do ponto de liberação. A partir do chão, então, fica 58,8 mais 19,6, 78,4, próximo aqui de 80, portanto, metros. Maravilha. A partir desse ponto, a velocidade aqui se anula, e aí aqui o movimento se inverte, ele começa a cair, velocidades negativas, e ele começa a diminuir o Y que ele está caindo. Veja que isso aqui não é a trajetória, tá? A trajetória é retilínea sempre, nesses casos aqui do capítulo 2. Mas aqui ele está caindo, o Y está diminuindo com o tempo até chegar em t igual a 8 segundos aqui no nível 0, que é o chão, minha referência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o problema 51 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. Se gostou, deixa o seu like, deixa aí a sua curtida. Não se esqueça, se inscreva no canal para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Valeu, pessoal!